situação. Estão agora neste jornal João Anes, membro do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES, e Rui Henrique Santos, investigador em Relações Internacionais. Bom dia aos dois e obrigada pela presença neste jornal. João, começo por si. Os Estados Unidos já se demarcaram deste ataque, mas falta ainda a reação de Trump, que acaba por não cumprir a sua agenda de pacificador mais uma vez. Bom dia a todos. De facto, estamos perante uma situação de agravamento no Médio Oriente das relações político-diplomáticas e militares. Esta situação não é de todo surpreendente, tendo em conta o contexto estratégico e o contexto dessas mesmas negociações. Portanto, a 12 de abril, os Estados Unidos deram um prazo de 60 dias para haver um processo negocial com o Irão. Portanto, ontem foi o dia 12 de junho. Poucos dias antes de ontem, o Irão anunciou que ia criar uma terceira estação de enriquecimento de urânio com centrifugas de última geração, o que lhe permitirá acelerar muito o enriquecimento de urânio de 60% para 80% a 90%, o que lhe permitirá então construir e terminar a construção de uma arma nuclear. E o que na diplomacia nós aprendemos é que, para além de todos os contactos diplomáticos e das intenções que são expressas nos contactos que têm havido entre os Estados Unidos e o Irão e outras partes, o que importa é o que acontece no terreno. E, portanto, esta decisão anunciada pelo Irão, que despoltou, inclusive, uma condenação histórica, primeira vez em 20 anos que a Agência Internacional de Energia Atómica condena o Irão por utilizar o seu programa nuclear com o objetivo de construir armas nucleares, fez com que fossem criadas as condições para que Israel entendesse que precisava de utilizar a força, utilizar a sua capacidade militar para impedir que o Irão passasse aquilo que chamamos o ponto de não retorno, o ponto a partir do qual, só mesmo com uma intervenção terrestre, com centenas de milhares de baixas de todas as partes, é que se poderia impedir o Irão de obter uma arma nuclear e, com isso, cumprir um dos destinos messiânicos do regime iraniano, que é a destruição do Estado de Israel. Rui, é um conflito que se arrasta há largos anos. Israel aqui a falar de uma atitude de defesa da sobrevivência do país. Sim, eu julgo que isso... Um ataque preventivo é a expressão usada por Netanyahu. Sim, não faz a menor lógica. Aliás, o discurso messiânico, esse sim messiânico, que Netanyahu tem tido desde que chegou novamente ao poder, quer no que diz respeito à reorganização geopolítica do Médio Oriente, quer agora nesta perspectiva de uma ameaça existencial que não existe, do ponto de vista empírico, convém referir isto, que não existe esta ameaça existencial da possibilidade de o Irão obter amanhã uma bomba nuclear, leva a que, como a Joana disse bem, seja oferecida aqui mais uma evidência de um fracasso de Donald Trump. Lembremos que Donald Trump foi, no seu discurso de posse, disse que não queria ser reconhecido como um guerreiro, mas sim, efetivamente, como alguém que acaba guerras. Portanto, e verifica-se que aquilo que está a acontecer é que Donald Trump fracassa em toda a linha. Deixe-me só assinalar o seguinte: esta operação não se justifica do ponto de vista dos fins, nem do ponto de vista daquela retórica que Netanyahu fez, nem do ponto de vista depois da ligação que Netanyahu tenta fazer com os Estados Unidos. Repare que nos últimos meses, e isto repete-se há anos, é dito que o Irão está perto de uma bomba nuclear de uma questão de dias, de meses ou de um ano. Está perto de 9 ou de 15 bombas. E este discurso errático é feito por Israel. Relatórios da inteligência norte-americana deste ano não assinalam que o Irão esteja perto de conseguir nenhuma bomba. Este é o passo da justificativa militar. Do ponto de vista dos fins, verifique-se que Israel não atacou apenas as instalações nucleares iranianas, fez efetivamente uma tentativa inicial de decapitar escalões
básicos de comando e controle e da capacidade de resposta iraniana. E depois, um último aspecto, o discurso E que impacto messiânico. terão essas mortes, por exemplo, nesta retaliação que naturalmente deverá surgir? Desculpe, eu não percebi. E que impacto terão essas mortes dessas chefias? Certo, essas mortes, o que visaram foi inibir a capacidade iraniana, e bem, de um ponto de vista militar, obviamente, inibir uma capacidade inicial de resposta iraniana, ou seja, causar confusão e caos e inibir uma resposta inicial. O último ponto foi aquele que eu achei mais interessante, é que Netanyahu elogia no seu discurso em que anuncia o ataque ao Irão, elogia os Estados Unidos, tenta ligar os Estados Unidos ao destino de Israel, mas o que se vê é efetivamente Netanyahu, de certa maneira, a sabotar algum esforço negocial que Donald Trump, mesmo que hipocritamente, o estava a fazer. João, o líder supremo do Irão deverá falar, já veio nas redes sociais condenar estes ataques e prometer vingança. O que é que podemos esperar mais, além de, para já o que se sabe, são estes 100 drones lançados sobre o território israelita? Bem, devemos esperar uma resposta mais musculada, mais sim, intensa? Bem, em primeiro lugar, lembrar que em 20 anos tivemos uma condenação clara da Agência Internacional de Energia Atómica, que podemos dizer tudo sobre essa agência, menos que está ao serviço de Netanyahu ou do Estado de Israel. E, portanto, está a dizer isso em contraponto ao que acabou de dizer o Rui? Estou, respeito a posição do Rui com todo o gosto, mas convém percebermos que há um consenso internacional que se está a criar relativamente a que essa capacidade, que se calhar poderíamos encontrar mais na retórica de alguns dirigentes israelitas nos últimos anos, mas essa capacidade aumentou e isso reúne um consenso internacional que faz com que todo um board decida fazer esta declaração histórica em 20 anos. E, portanto, do meu ponto de vista, isso é um facto relevante. Adicionalmente, Donald Trump, nos últimos dias... Mas que dá legitimidade a Israel para um ataque deste género? Eu julgo que em Teherão ainda não desligaram aquele LED wall numa praça que tem um countdown para a destruição do Estado de Israel. Portanto, eu diria que isso vai tudo para além da retórica. Os ataques de proxies que continuaram a acontecer e voltaram a acontecer também recentemente no Líbano, no sul do Líbano, em que o Hezbollah voltou a tentar regressar ao sul do Líbano para atacar Israel. Do meu ponto de vista, todos esses passos e esses dados ainda aí estão. Ataques recentes a aeroportos israelitas por parte dos Houthis. E, portanto, a questão de que Israel está agora a iniciar uma guerra não está a iniciar uma guerra. A guerra já começou há bastante tempo e está em continuação. Isso também se reflete naquilo que têm sido as declarações de países que eu diria que, do ponto de vista diplomático, neste momento, são praticamente insuspeitos de estar alinhados com as posições de Benjamin Netanyahu, como a França, como a Alemanha, que ainda recentemente criticou fortemente Benjamin Netanyahu relativamente à abordagem que está a fazer à ajuda humanitária ou a falha na ajuda humanitária a Gaza, que vem agora também claramente reconhecer a legitimidade de Israel para fazer isto. Relativamente, então, à capacidade iraniana, naturalmente que, tendo sido decapitada, portanto, alguns centros de comando e controle e alguns generais que eu diria que seriam estratégicos na capacidade de resposta do Irão, nomeadamente... Como, por exemplo, Salami? Salami, claro. O Salami era o chefe do corpo da Guarda Revolucionária do Irão, que era o responsável pela coordenação dos proxies do Irão contra Israel, portanto, dos Houthis, das milícias, do Hezbollah, do Hamas. São aqui vários homens da cadeia de topo, não é? Da cadeia de topo, que poderia coordenar a resposta desse braço da política externa do Irão, que são os seus proxies que atacam Israel a partir de várias geografias, e outro que era o chefe das Forças Armadas do Irão. E ainda um terceiro, que por acaso não tenho aqui o nome, mas que terá também sido morto, que é o chefe do Comando de Emergência de Teherão, ou seja, daquele que tem a responsabilidade de criar a primeira resposta. Portanto, o Irão neste momento prepara-se para responder, vai responder mais tardiamente, dando tempo a Israel. E já agora, os seus aliados na região, nomeadamente os países árabes na região, que estavam preocupadíssimos com esta situação. Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, dá uma entrevista em 2023 e diz assim:
A Arábia Saudita não quer ter uma arma nuclear, nem sequer quer ter um programa nuclear militar. Mas se o Irão tiver uma arma nuclear, os países do Golfo Pérsico, nomeadamente a Arábia Saudita, vão ter que ter para restabelecer um equilíbrio estratégico na região. Portanto, quando se diz, é verdade que Netanyahu tem um discurso que por vezes é difícil de compreender sobre o reequilíbrio de poder no Médio Oriente, não se consegue compreender ainda que estratégia ou que visão é essa, mas não podemos dizer o contrário do Irão. O Irão está a tomar passos e quando anuncia, quando ao mesmo tempo que está a negociar com os Estados Unidos a redução do seu programa nuclear ou a troca do seu programa nuclear por outro tipo de benefícios, anuncia que vai instalar uma terceira capacidade de enriquecimento de urânio com tecnologia de última geração, e não, portanto, não foi Israel que anunciou isso, foi o Irão, e despleta estas condenações que acabei de dizer há pouco. Sim, da Agência Internacional. Naturalmente que os Estados Unidos não terão participado neste ataque, conforme afirmaram, mas também não se terão oposto, não tinham como se opor a esta ação por parte de Israel. Concorda, Rui? Do meu ponto de vista, vai continuar a acontecer nos próximos dias. Concorda, Rui? Os Estados Unidos não se terão oposto a esta operação, ainda que se tenham desmarcado de terem participado nela? Eu julgo que, quer de um ponto de vista conceptual, quer de um ponto de vista operacional, é impossível que os Estados Unidos não tenham sabido e de certa maneira, compactuado com esta operação. Até porque Donald Trump ontem disse algo interessante, que é: eu não quero que exista esta operação porque ainda existe um processo negocial, portanto, e pode arruinar esse mesmo processo negocial, mas ao mesmo tempo deixou a entender que até pode ser benéfico, de certa maneira, no processo negocial, a inserção desta pressão e desta operação militar. Portanto, Donald Trump aqui tentou já, de certa maneira, abrir a porta para conter algum dano que esta operação possa causar, dando a impressão de que ele não sabia o que iria acontecer. Obviamente que ele saberia, obviamente que os dados de inteligência e de satélite norte-americano são indispensáveis aqui e são indispensáveis em qualquer outro local do mundo, e obviamente que, do ponto de vista militar, Israel não tem capacidades para expultar este ataque, aliás, e fazer o que fez desta maneira, ou seja, com incursões no terreno, com sabotagem no terreno, e ao mesmo tempo fazer um ataque devastador como fez, e bem feito do ponto de vista militar. Até porque convém não esquecermos que desde 2024 sabemos que o sistema de defesa antiaérea iraniano está largamente danificado devido aos ataques israelitas. Portanto, daí também algum sucesso adicional do Irão com 300 mísseis contra Israel. Sim, exatamente. E ficaram danificados os sistemas de defesa aérea. Não, o que eu estou a tentar dizer, e posso repetir ao João com todo o gosto, é o seguinte: Israel também atacou o Irão e devastou e dizimou alguma defesa antiaérea, possivelmente não se recorda, e que Netanyahu falou disso mesmo, quando disse que o Irão neste momento estava mais fraco do ponto de vista da defesa antiaérea. É só esse o cenário que eu estou a tentar dizer. Obviamente que todos nos recordamos que o Irão atacou Israel após um ataque inicial israelita. Que não foi contra o Irão, mas contra Haniyeh, em Teherão. Contra o líder do Hamas. Não contra o Irão. E foi isso que despoltou o primeiro ataque histórico do Irão diretamente contra Israel. Como sabemos, e depois a resposta de Israel. Não faz mal, mas é só porque era importante, julgo que quando estamos aqui todos em debate, deixar esse contexto histórico que o Rui aludiu de forma completa, já agora, e assim eu ajudei a complementar essa informação, que assim me faz com que eu esteja inteiramente de acordo com o que estava a dizer. Não, eu sei que o João está de acordo com aquilo que o João diz. Agora, o ataque foi de Israel
no Irão a um líder de um grupo terrorista. É verdade que foi a um líder de um grupo terrorista, mas foi no Irão. Ou seja, não foi o solo do Alentejo, nem foi o solo de Loures que foi atacado. Foi o solo iraniano. Obviamente que dá uma certa legitimidade do ponto de vista iraniano para atacar Israel. E foi na sequência disso, que era aquilo que eu estava a dizer antes do João fazer o favor de me interromper, foi na sequência disso que o ataque bem urdido por Israel devastou e dizimou larga parte da defesa antiaérea iraniana. Logo, por consequência disso, neste ataque, a capacidade de defesa antiaérea iraniana quase que não existiu. E por isso, mais uma perspectiva, mais uma capacidade que Israel teve para derrubar vários alvos no interior do Irão. Entretanto, aqui uma informação de última hora. O Irão reage, já aqui falámos da morte de altos funcionários. O líder supremo acaba de nomear um novo chefe das Forças Armadas, depois da morte de Bagheri. É natural que estas substituições comecem a acontecer de forma rápida? Sim, Joana, deixe-me só acrescentar algo, até de forma a contextualizar igualmente quem nos ouve. O regime iraniano é uma autocracia. Portanto, é um regime que não tem legitimidade. E é um regime que, igualmente, vai ter que fazer aqui uma resposta muito forte a Israel, até por forma a que não fique sem alguma da réstia de legitimidade e da compreensão dos seus cidadãos que vivem numa ditadura. Portanto, de certa maneira, a sobrevivência do regime pode estar ligada àquilo que está a acontecer agora e à capacidade que vai ter de responder a Israel. O que eu quero assinalar, e esse é o meu ponto sempre, é que as capacidades do Irão, neste momento, não são e não podem ser aquilatadas como uma ameaça existencial e como uma ameaça iminente a Israel. O João, já percebemos que discorda desta opinião do Rui. Sim, e não faz mal nenhum, porque eu acho que este debate é importante, e eu claro, respeito todos os pontos de vista diferentes daqueles que eu proponho e que eu sugiro, e aprendo com eles, mas também tenho o meu ponto de vista e gosto também de partilhar com todos. E, portanto, do meu ponto de vista, o que o Rui acabou de afirmar, por um lado, subestima a capacidade do Irão, através dos seus proxies, de atacar Israel e de atingir Israel. Já tivemos vários impactos de ataques de Houthis e outros, e, portanto, não nos podemos esquecer que o Irão tem 3 pilares da sua política externa: o programa nuclear, o programa de mísseis e o programa de proxies, portanto, da utilização de milícias, organizações terroristas para destruir o Estado de Israel. Destruir o Estado de Israel, infelizmente, faz parte daquilo que é a doutrina da autocracia que o Rui acabou de descrever, faz parte da narrativa que permite este regime continuar a controlar o Irão, tendo inclusive muitas situações de sublevação, de insurreição em diversas partes do seu país, e, portanto, é uma narrativa que pretende garantir a unidade interna e a manutenção do regime. E, portanto, infelizmente, isso cria uma situação em que o Irão, este regime, para sobreviver, não tem outra escolha senão fazer todos os esforços para continuar a tentar destruir o Estado de Israel, porque entende que essa é a pedra de toque, a sua razão de existência, quase, ou de continuidade da manutenção deste regime autocrático sobre o Irão. E assim, eu considero, e aí naturalmente tenho uma opinião diferente do Rui, que não é pelo Irão ter neste momento menor capacidade de defesa aérea, que tem menos não deixou de restabelecer a sua capacidade de mísseis para atingir Israel, e vai utilizá-la nas próximas horas e dias, e, portanto, vamos voltar a estes ecrãs seguramente para discutir os impactos desses ataques. E, portanto, tem capacidade de atacar Israel com o seu programa de mísseis, tem capacidade de atacar Israel através dos seus proxies, como tem feito nas últimas semanas e meses, e nos últimos anos, desde o início do 7 de outubro, e, em última análise, tem, e já não sou eu, a Agência Internacional de Energia Atómica, tem um processo de aceleração enorme desde janeiro deste ano,
no seu programa nuclear militar, para fins militares. Falaremos sobre tudo isso mais à frente. Agradeço esta primeira intervenção neste jornal e mais à frente retomaremos a conversa com o João e o Rui. Obrigada.